Retomando a gravação, então, vai a terceira parte, né? Terceira parte e última do capítulo 24 são os dielétricos. Dielétricos são materiais isolantes que são colocados entre os condutores positivo e negativo de um capacitor, tá certo? O dielétrico ele é muito importante porque ele fornece várias propriedades para o capacitor, tá? Esse aqui, por exemplo, é um dielétrico chamado Mylar, que você pode colocar entre folhas de capacitores, né? E a folha metálica, né, enrolar ele, tá? Ele fica bem comprido para aumentar a área, né? E aí você consegue fabricar um capacitor de microfarads, que é bastante grande, tá? Mas o dielétrico no capacitor, ele tem três utilidades, tá? Três objetivos. Primeiro, ele vai dar sustentação mecânica, né? Como é que você vai colocar duas placas assim, sem nada no meio? Uma cai na outra, né? Tá certo? Então, você tem que botar a distância muito pequena para poder aumentar a capacitância, por exemplo, se for capacitor plano, e não deixar encostar. Então, o dielétrico justamente faz esse papel, sustentação mecânica. Além disso, o dielétrico ele tende a induzir cargas no material, o material dielétrico, aparece carga induzida nele, que ele abaixa o campo total. Quando você abaixa o campo total, você pode carregar mais carga no capacitor para voltar ao campo que tinha antes. Então você pode aumentar a carga e aumentar a energia, tá certo? Então a DDP, para você aumentar a carga, você aumenta a DDP, né? Então você pode aumentar a DDP, coisa que você não poderia fazer antes, por causa da descarga, né? Da ruptura dielétrica. Além disso, a capacitância aumenta, tá? Então, você fabrica um capacitor mais poderoso com o dielétrico, né? Então, o dielétrico é um material muito importante no capacitor. E nos últimos 20 anos, 30 anos, avançou demais a confecção de materiais dielétricos, né? Antes você tinha capacitores de 1 farad, um capacitor gigante, 1 farad, que eram cilindros assim, grandes, né? Isso 20 anos atrás. Hoje em dia você tem capacitor de 1 farad que cabe aqui na palma da mão, tá? Por causa dos dielétricos. A engenharia de materiais foi uma evolução gigantesca nos últimos 20 anos, tá certo? Então, o dielétrico é muito importante, porque ele permite que você fabrique capacitores de alta capacidade, tá? Alta capacitância. Bom, qual que é o efeito de um dielétrico? Então, vamos pegar o seguinte efeito. Primeira coisa, você tem aqui um capacitor de placas planas. Não tem nada entre as placas, tá? Você carregou ele e depois isolou ele. Aí você vai lá com o voltímetro e mede o potencial, a DDP, que dá V0, tá? Isso aqui é um voltímetro. O voltímetro ideal, a resistência aqui é infinita, então não vai tirar carga nenhuma, não vai circular carga por aqui, porque aqui é infinita a resistência. Nesse capacitor isolado, se você colocar o dielétrico, a DDP cai, tá? A DDP cai. E isso é bom, porque você permite que você, tendo um gerador disponível, se aumente a DDP de volta, você vai injetar mais cargas ali, tá? Então, primeiro vou pegar esse caso isolado. A carga é a mesma, tá? Antes e depois, porque não tem para onde fugir a carga. E aí, a tensão cai por um fator K. Sei lá, se aqui era 30 e aqui for 10, caiu um terço, né? K é igual a 3. Esse K é chamado de constante dielétrica.
tá? E aí a capacitância aumenta K, porque se a capacitância é Q sobre V, se Q é fixo, se a capacitância é Q sobre V, se o Q é fixo e o V diminuiu o K, né, divisão da divisão, você passa multiplicando. Então a capacitância aumenta, tá? A capacitância aumenta. A energia armazenada diminui, tá? Repara que isso é um dielétrico, um capacitor isolado, tá? Refaça esse mesmo exercício para um capacitor ligado num gerador. Se o capacitor está ligado no gerador, isso, veja bem, é um outro exercício agora, hein? Tá? Peço para você pensar nisso. O gerador é uma pilha, tem um potencial, é constante. Você colocando de elétrico, o potencial não muda, constante. Só que a capacitância aumenta por um fator K. Isso é fato, tá? Se a capacitância aumenta um fator K e V é fixo, a carga aumenta um fator K também, para a tensão ser fixa. Então, quando o gerador está ligado no dielétrico, uma pilha, o fato de você colocar no capacitor, o fato de você colocar o dielétrico, você pode colocar mais carga. E se você colocar mais carga, você vai aumentar a energia armazenada. Então esses problemas de você colocar ou tirar o dielétrico tem dois tipos, né? O primeiro tipo é aquele capacitor isolado. O capacitor isolado fica assim, está aqui. Segundo tipo, o capacitor está ligado numa bateria. Aí a análise é outra, tá? Quem fica constante aí vai ser a DDP, o V, né? Capacitor isolado, a carga é constante. O capacitor ligado na bateria, a tensão é constante, tá bom? Então, cuidado. Aqui tem os valores de K aqui, ó, tá? Então, o vácuo, o K é 1 por definição, aí tem vários materiais, né? Aquele Mylar mostrado é 3.1. Então a capacitância aumenta 3 vezes. Mas tem coisas aqui muito mais violentas. Por exemplo, titanato de estrôncio, 310. Tá? Água é 80, mas não tem nenhuma utilidade a água, porque a água não fornece sustentação mecânica. Além do que a água dissolve solvente polar, né? Então é muito fácil você ter soluto aqui polar, conduz corrente elétrica. Água pura é muito difícil. Glicerina também é um bom isolante, mas também não tem sustentação mecânica. Quanto maior o K, maior a capacitância. Tá? E não vai confundir esse K com aquele K0 lá da lei de Coulomb, tá? Por isso que lá a gente usou, em vez de usar, a gente não usa mais K0, a gente usa 1 sobre 4πε0. Tá? Então esse K é outra coisa, tá? Por que você pode aumentar a capacidade do capacitor? Porque quando você põe aqui dentro do capacitor, você põe o dielétrico, você vai induzir cargas aqui. Você vai induzir cargas, mas você não vai ter corrente, porque isso aqui é um dielétrico, né, isolante. Então aqui, ó, cancela. Então o número de linhas de campo diminui, tá vendo? Então o campo elétrico diminui. Então, se eu estiver ligado no gerador, eu posso carregar mais cargas aqui, para voltar a ter essa situação que estava aqui. Tá? Essas cargas aqui, que aparecem no dielétrico, são chamadas carga sigma I, carga induzida. Tá? Tá? Aqui tem algumas dicas de você não confundir aqui, por exemplo, achar que a capacitância depende da carga, não depende, tá? E se você coloca ou tira, ou remove ou coloca o dielétrico, tá?
que fica constante, o que não fica, tá certo? Então, o capacitor isolado, o que fica constante é a carga. E o capacitor ligado na fonte, o que fica constante é DDP, tá certo? Essa carga induzida aqui no dielétrico chama-se polarização. É um fenômeno da polarização. Pela lei de Gauss, você pode provar que esse campo elétrico novo é a carga livre, que é a carga total menos a induzida, sobre o epsilon zero. Então você diminui o campo. Tá? Diminuindo o campo, você permite que você possa carregar mais o capacitor, sem ter problema de dar faísca. Tá? Esse sigma I, então, depende agora do valor do K. Se o K for 1, tipo ar mais ou menos, isso aqui vai dar 1, o menos 1 é 0, sigma I induzido vai ser 0, não vai ter carga induzida. Tá? Se o K for muito alto, esse sigma I é quase igual ao sigma. Então você pode carregar muito mais o capacitor, tá? É bom quando acontece isso. Esse K multiplicado por epsilon zero é chamado de permissividade do dielétrico. Tá? E esse K não tem unidade, tá, pessoal? É um número puro. Então epsilon é K epsilon zero. Se tiver no vácuo, K é igual a 1, então epsilon zero é igual a epsilon zero. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar um capacitor de placa plana. A capacitância aumenta o fator K. E aí, a capacitância do capacitor plano é A epsilon zero sobre D. Aí, esse K epsilon zero é o epsilon. Então, a fórmula não muda nada com o dielétrico. Com o dielétrico, todas as fórmulas são as mesmas, idênticas. Só que você troca epsilon zero por epsilon. Ou, se você preferir, junto com epsilon zero, você coloca esse K junto. Só isso que acontece. Tá? Mais nada. E a energia, densidade de energia é a mesma coisa. Você vai colocar um K junto com epsilon zero. Tá? Então, dependendo desse valor de K, você pode ter capacitâncias muito altas, densidade de energia muito alta. Tá certo? Tem truques que você faz nas placas do capacitor, você coloca grãos de carbono, que você aumenta muito a área das placas. Né? E você pode fabricar capacitores de até 5.000 farad, como está falando aqui. Tá? Então hoje em dia, esses supercapacitores, né, eles são... Você pode comprar aí, você entra nessas lojas da China aí que você tem aí, ó, né, e você pode encomendar, né, tomar cuidado, depois que estiver carregado, se você botar o dedo lá, você pode morrer, tá? Porque é um choque violento. Esses capacitores bem pesados é que se baseiam as máquinas aqui, os tasers, né? São capacitores mais possantes. Tá? Vamos agora ver esse exercício do capacitor com e sem o dielétrico, tá certo? Vamos pegar um capacitor então de placa plana. A área 2.000 centímetros quadrados. Distância entre as placas é 1 centímetro. Tensão entre as placas 3.000 volts. E você carregou ele. Tá? Depois que você carregou, você tira, desconectado da fonte. Então é um capacitor isolado. Capacitor isolado, não importa o que você faça, a carga total é a mesma. Tá? Aí você vai lá e coloca o dielétrico no capacitor. Aí você mede a DDP e vê que agora é só 1.000 volts. Caiu, né? Tá certo? Aí ele pede para calcular a capacitância original, o módulo da carga de cada placa, a capacitância C depois,
a constante K do dielétrico, a permissividade epsilon, o módulo da carga induzida, QI, o campo elétrico original ε0 e o campo elétrico final, tá certo? Então aqui está o mesmo desenho, né? Essa figura 24.15 é essa aqui. Então o capacitor está carregado e está isolado. Aí você vai colocar o dielétrico, tá? Então a capacidade inicial, A ε0 sobre D, 177 picofarad, tá? Você pode, inclusive, não colocar isso aqui na conta, 10 a menos 12, né? E dar a resposta já em pico, tá? Depois, a carga inicial é CV, que está 1.77 picofarad, vezes 3.000, daqui a carga, 0.531 microcoulombs, tá certo? Depois que eu coloquei o dielétrico, qual que é a nova capacitância? A capacitância agora mudou para 1000 volts. Então agora é 3 vezes maior. 3 vezes maior. Tá? Porque a tensão caiu 3 vezes. Depois, quanto que é o K? O K é 3, né? Se você pegar o C anterior para o C agora, o K é 3, que foi o tanto que caiu de tensão. Quanto que é o epsilon? É K epsilon 0. Multiplica isso aqui por 3, dá isso aqui. Quanto que é a carga induzida? É carga 1 sobre K. Carga induzida é 1 menos 1 sobre K. 1 menos 1 terço. É 2 terços aqui, né? 1 menos 1 terço, 2 terços. É 2 terços da carga original. Quanto que é o campo inicial? O campo inicial é o potencial pela distância. O potencial era 3.000 volts e a distância era 1 centímetro. Dá 300.000 volts. Um capacitor isolado, quando você bota um dielétrico, o campo cai, né? Agora o novo V é 1000 volts, a distância é a mesma, agora deu 100.000 volts. Então de 300.000 caiu para 100.000. Beleza? Agora a energia, o que acontece? Nesse mesmo capacitor, antes a energia era, aqui está a capacitância, ddP ao quadrado, é isso aqui, 7,97, 10 a menos 4 joules. E a energia depois, o C aumentou 3 vezes, mas a ddP caiu 3 vezes e está ao quadrado. Então a energia cai 3 vezes. Está vendo? Esse é 3, dividido por 3 dá isso. A densidade é a mesma coisa. Ela cai a 1 terço. Tá? Aí você fala, por que no capacitor isolado a energia cai? Porque quando você vai colocar o dielétrico, surge uma força aqui. Ó, mais e menos. Você vai surgir uma força que vai puxar ele para dentro. Então o campo elétrico faz um trabalho de empurrar isso aqui para cá. Se o campo elétrico faz um trabalho positivo, né, aqui põe uma força aqui, né, o elétrico vai ter uma força aqui que vai puxar ele para dentro. Então, como o campo elétrico faz um trabalho positivo, a energia potencial diminui. Então, isso aqui, essa diferença aqui é o trabalho do campo elétrico. Ele empurrou para dentro. Da mesma forma, se você quiser tirar o dielétrico para fora, você vai ter uma força que não vai deixar você fazer isso. Tá? Vai ser difícil você puxar para fora o dielétrico. Por fim, o que é ruptura dielétrica? Né? Você sabe que se você tem um campo elétrico muito forte, né, você vai começar a orientar as moléculas do dielétrico. E aí tem aqueles elétrons que estão meio fracos, né? Eles começam a querer andar, e aí vai começar a chocar, e aí vai começar a ter essa avalanche de cargas lá dentro do dielétrico, e vai começar, e aí uma hora que vai ter uma faísca. Né? No caso do ar, por exemplo, é o relâmpago, né? Tá certo? Por quê? Porque o campo elétrico externo está muito forte, muito forte. Então, por causa disso, o capacitor ele tem uma tensão máxima. Essa tensão máxima dividida pela distância vai dar o campo máximo.
E esse campo máximo você tem que respeitar, né? Então, se o capacitor é para 10 volts, é 10 volts. Se você botar 20, ele vai dar faísca, tá certo? Tem capacitores como de cerâmica, por exemplo. Se você fizer isso, dá uma explosão, um tiro, parece um tiro de revólver, né? E os fragmentos podem machucar as pessoas, tá? E aí, tem alguns materiais, né, que a constante dielétrica, ela te diz, por exemplo, quanto que você pode aumentar, né? Por exemplo, do ar é 3, 10 a sexta. Mas, por exemplo, policarbonato, 10 a 7, 10 vezes maior com esse material aqui, tá certo? Então, dependendo do material, você pode ter uma rigidez bem maior, o que te permite colocar tensões maiores. Por exemplo, você vai fazer um capacitor de poliéster. Se você colocar 1 milímetro, né? Se você pegar 1 milímetro, que é 10 a menos 3, multiplicar aqui por esse E, vai ficar 6, 10 a 4. Você pode colocar 60 mil volts, que ele não rompe, né? Então, é bem legal usar o dielétrico e que tenha uma rigidez alta, porque aí você pode ter uma tensão mais alta, tá certo? Depois aqui tem um pequeno exercício, né? Se você tem um capacitor e está isolado, você vai preencher ele por um dielétrico. As cargas são Q e menos Q, tá? Está preenchido já. Aí você vai tirar o dielétrico. Se ele está isolado, o que acontece com a energia? É muito simples. Quando você enfiou o dielétrico, a energia diminuiu, fator K. Quando você puxar, vai aumentar um fator K. Tá certo? E, em geral, essa operação de se tirar o dielétrico ela é uma operação meio trágica, né? Esse, por exemplo, quando você enfia o dielétrico, o campo caiu o fator K, né? Quando você puxar para fora, vai aumentar o fator K. E o campo aumentando, e o ar lá dentro vai ficar ar. Então, tem uma rigidez mais baixa. Vai acontecer faísca. Vai dar uma faísca e você vai descarregar o capacitor. Tá? Uma aplicação, por exemplo, interessante é a membrana celular. Ela é uma membrana celular, ela é um dielétrico. Tá? Uma célula viva tem a membrana da célula, né? E essa membrana funciona como as placas de um capacitor. Tá? Você tem aqui duas placas, né? Tá certo? É uma espécie de uma gordura, não dissolve na água. Tá? Desculpa, aqui fez a bobagem. Aqui em vermelho são as extremidades que são solúveis, né? Então, conduz corrente aqui. E aqui no meio tem a gordura que é insolúvel. Tá certo? A DDP aqui é mais ou menos 7/10 centésimos de volt. E a espessura da membrana é muito pequena, né? 7/10 a menos 9. Dá uma capacitância aqui de que gera um campo de 10 a 7 volts metro. Tá? Então, mesmo dentro dos tecidos biológicos, a tensão, o campo elétrico às vezes é alto, tá certo? E toda a física do corpo humano, da biologia, a parte de movimento, é tudo baseado basicamente em campos elétricos, tá? Depois a gente pode discutir isso mais para frente. Bom, isso encerra esse capítulo, e aqui tem uns exercícios que eu dei como sugestão para você fazer. E basicamente falar de tudo que eu falei aqui, tá bom? Então, espero que vocês tenham tempo de praticar, e qualquer dúvida estarei na quarta-feira na aula síncrona para tirar dúvidas, ok? Beleza? Vamos terminar aqui então.
Até logo.